Olá, gente, a paz do Senhor, bom dia para todos vocês, um bom dia todo especial para cada um de vocês, tá bom? E eu estou aqui mais uma vez, agora que são 6 horas e 51 minutos da manhã, está começando o dia, vamos começar o dia com a presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, tá? Quando a gente começa o dia buscando o Senhor, tudo flui, né? Tudo dá certo. Aleluia. E eu quero ler para você hoje aqui no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 16, do versículo do 1 ao 5, tá? Eu vou ler aqui para você. Ora, Sarai, mulher de Abrão, eles não tinham mudado o nome ainda, né, para Sara e nem Abraão. Ainda era Sarai e Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher de Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pôs em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Era assim. Abrão era esposo de Sara, só que Sara já tinha 90 anos, Abrão já tinha 100 anos, e eles não tinham filhos. Só que um dia o Senhor veio na sua forma teofânica, né, como homem, e falou para Abrão, que ia dar um filho para Abrão e Sara. Só que Sara, pela idade, não tinha mais regras de todo mês, né? Ela não acreditou, ela até sorriu, porque já era velha, né? Já era avançada a idade, e ela não acreditou. Bom, Deus, na sua forma teofânica, chamou o Abrão, mostrou as estrelas do céu e mandou que ele contasse. Se ele conseguisse contar. Quem conta as estrelas do céu? Ninguém tem essa capacidade. Só Jesus. Só Deus. Então ele falou para Abraão que era daquela forma ali que ia se multiplicar a nação, né? Os filhos de Abraão. E realmente aconteceu. Só que Sara, por não acreditar que ia ter filho da idade que estava, ela achou, né, que esse filho poderia vir da sua escrava, da sua serva, né, da sua empregada. Ela simplesmente pegou a sua serva e entregou para Abrão, para ele engravidar Agar. O nome da serva era Agar. E Abrão também confiava muito no Senhor, mas caiu nessa conversa de Sara, né? E aceitou a egípcia, que era Agar, a serva de Sara era egípcia, e se deitou com Agar e gerou um filho chamado Ismael. Só que depois o Senhor falou para Abrão e Sara que não era daquela forma. Ele ia ter um filho com Sara, não era com Agar.
E realmente, depois de muito tempo, eles tiveram um filho do ventre de Sara. Vocês acreditam uma coisa dessa? O quanto Deus é poderoso, milagroso. Deus é perfeito. Então, ele engravidou Sara, Abraão engravidou Sara. Depois de tanto tempo, Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, e ela conseguiu engravidar e teve um filho. Mas o que eu aprendo com essa lição, com essa história, com essa passagem da Bíblia, e quero passar para você é o seguinte: que Deus tem todo o poder, toda a glória, Deus pode fazer tudo, todas as coisas na nossa vida, né? Deus não precisa da nossa ajudinha, Ele pode todas as coisas. Sara, ela foi errada por não confiar no Senhor. Por causa da idade, por causa do ciclo dela que ela não tinha mais, o ciclo menstrual dela todo mês ela não tinha mais. 90 anos, gente. 90 anos. É difícil até a gente chegar a essa idade hoje. Muito difícil. Sara tinha 90 anos quando ficou grávida. Por isso, Sara, por não acreditar, por ser velha já de idade avançada, ela pegou a sua escrava e imaginou: não, se Deus falou que vai me dar um filho, para mim mais Abraão, não pode ser de mim, porque eu já estou dessa idade, já estou dessa forma. E isso acontece com nós hoje. Deus faz uma promessa na nossa vida. A gente pede uma coisa para Jesus, né, uma coisa que a gente sonha muito, que a gente quer muito, e a gente fica pedindo ao Senhor. E aí essa promessa, esse milagre demora a acontecer. E aí você chega a ponto de desistir, de não acreditar mais. Foi assim que aconteceu com Sara. Pelo tempo que ela esperava ter um filho com Abraão e não conseguia. E ela desistiu. Ela ficou desesperançada. Ela achava que nunca mais ia ter filho. E o filho que Deus prometeu a dar para ela e Abraão, ela achava que poderia ser de outra pessoa, de outra mulher, para ela criar. Por exemplo, filho de outra pessoa, de outra mulher, mas com o marido dela. Entendeu? Então, hoje, falando sobre essa história aqui, acontece muito hoje nas nossas vidas. Né? Por causa de um milagre que demora, uma bênção que a gente demora a receber do Senhor, a gente desiste de acreditar no Senhor, a gente sai da presença do Senhor, a gente não quer mais nem saber, a gente vai lutar com a nossa própria força, com os nossos próprios braços, né? Tentando fazer da nossa maneira, e às vezes até acontece fazer da nossa maneira, mas a gente quebra a cara lá na frente. Foi o que aconteceu com Sara. Sara entregou a sua serva para Abraão. Abraão se deitou com Agar, e Agar gerou filho, teve um filho chamado Ismael, filho de Abraão. Só que depois que ela engravidou e concebeu essa criança, ela começou a menosprezar a sua patroa, a Sara, né? E Sara começou a sofrer, a padecer por causa disso, né? Como Agar sabia que Sara não podia gerar filhos, e ela tinha filho de Abraão, ela achou que poderia tomar o lugar de Sara. Ela começou a menosprezar Sara, ela começou a fazer Sara sofrer. E é o que acontece com nós hoje também, quando a gente deixa de fazer a vontade do Senhor para fazer a nossa própria vontade. A gente quebra a cara, a gente não consegue, entendeu? A gente faz mal feito, não é da forma que Deus queria. Não adianta a gente querer dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos da ajuda do Senhor. Então Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Olha só. Entregando a sua serva para Abraão para se deitar com Agar, para poder gerar filhos, para ela criar filhos dela com Abraão. Hoje a gente faz dessa forma. Hoje a gente deixa de acreditar no Senhor por qualquer coisa. Hoje, porque a gente está na presença, começa na presença do Senhor, está ali, mas se acontece alguma coisa na nossa vida, uma tribulação, uma luta, uma tristeza, uma dor, uma decepção, a gente logo desiste de acreditar no Senhor. A gente logo vai fazer as coisas da nossa vontade e a gente quebra a cara lá na frente, porque não adianta fazer as coisas da nossa vontade. Não adianta, porque se Deus pede para a gente fazer de uma forma, a gente tem que fazer daquela forma. Olha só o vídeo que eu fiz
há 2 dias atrás, daqueles 2 profetas, não estou fugindo do assunto, gente, estou só dando exemplo aqui. Os 2 profetas, o mais novo e o mais velho. Né? O mais novo seguia Jesus fielmente, mas por causa de uma desobediência, ele foi confiar em um profeta que estava desviado e deixou de fazer a vontade do Senhor, que o Senhor falou para ele claramente que era para fazer daquela forma, e ele estava fazendo, mas como veio outra pessoa falar, mentir no nome do Senhor, ele foi acreditar no profeta. E o que foi que aconteceu? Foi ceifada a sua vida. E isso acontece hoje. Aconteceu com esse profeta, aconteceu com Sara, só que Sara não morreu, né? Deus teve misericórdia, Deus o quê? Deus prometeu esse filho e ela não acreditou que era filho dela com Abraão, do ventre dela. Ela entregou a sua serva para ter filho com Abraão. Ela quis dar uma ajudinha para Deus e Deus não precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos da ajuda do Senhor. Porque não adianta eu e você a gente fazer as coisas da nossa vontade porque a gente quebra a cara. Não dá certo. A gente tem que fazer da vontade do Senhor, mesmo que demore. Mas se você esperar, se eu esperar, as coisas vão sair do jeito que Deus quer. Não adianta a gente meter os pés pelas mãos. Não adianta a gente fazer as coisas da nossa vontade. Porque demora a bênção chegar. Você quer tanto uma bênção, tanto, tanto, mas está demorando chegar, olha só. O tempo é o tempo de Deus. Não adianta a gente querer avançar o relógio. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Um dia para nós é um ano para Deus. Um ano para nós é um dia para Deus. Então, se você está esperando uma bênção do Senhor e já se passaram-se 10 anos para nós, para Deus é apenas um dia, gente. O relógio do Senhor é diferente do nosso. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Então, para Ele, questão de segundo, Ele entrega a nossa bênção, se a gente merecer. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A gente pede tanto uma bênção ao Senhor e Ele dá. No tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Porque não adianta você pedir tanto uma coisa e Ele te dá para você se deleitar, para você fazer do jeito que você quer, para você sofrer ou para fazer alguém da sua família sofrer, para destruir a tua vida, para destruir a vida do teu próximo, da tua família. Deus não dá. Deus vai dar uma coisa que sirva para você, para a sua família, que vai fazer você feliz, entendeu? Que vai somar e não diminuir na sua vida. É isso que Deus faz, é dessa forma. Por isso que é do jeito dele, no tempo dele, porque ele não dá nada de ruim para ninguém. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é consequência do pecado que a gente faz, que a gente pratica. Não é Deus o culpado. Às vezes até a pessoa quer colocar a culpa no Senhor. O Senhor não tem culpa dos nossos pecados. Pelo contrário, Ele morreu naquela cruz do Calvário, pregado na cruz, sofrendo, foi pisado, cuspido, foi massacrado, foi chicoteado, esbofeteado. Ele sofreu, Ele padeceu por mim, por você, para nos salvar do pecado, para a gente não morrer no pecado. Né? Ele fez tudo isso por amor de mim e de você, porque Ele nos ama incondicionalmente. Então Ele não tem culpa do nosso pecado. Se a gente insiste em praticar o pecado, em fazer o que é errado, Ele não é culpado disso não. Somos nós mesmos, né, que somos os culpados pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas coisas de errado que acontecem na nossa vida, porque são nossas escolhas, não é de Deus. Deus deixou o livre arbítrio para mim, para você escolhermos fazer o certo ou o errado, porque só existe 2 caminhos, céu e inferno, a porta larga e a porta estreita. Você tem que escolher um desses caminhos, porque não adianta dizer, mas eu não faço nada de errado, eu ajudo, né? Eu não xingo, não ando falando palavrão. Mas você já aceitou Jesus? Você já
escolheu ele como, já falou para ele que quer ele na sua vida como o único e suficiente salvador da sua vida, e você está fazendo as coisas como ele está querendo que você faça? Será que você está seguindo que a palavra do Senhor, por mais luta que a gente passe, por mais tribulação que a gente passe? Será? Então é isso, gente. A gente tem que fazer a vontade do Senhor. Ontem de madrugada, né? Eu fiz um vídeo também falando sobre isso. A gente tem que fazer a vontade de Deus e somente de Deus e ponto e pronto. Não existe mais outra coisa que tem que fazer. Sara fez isso aqui. Ela quis dar uma ajuda para Deus, dando a sua escrava para fazer filho com Abraão, achando que estava certo daquela forma. Abraão foi errado também, porque Sara, Deus, como Abraão é o patriarca da fé, né? Você sabe disso, é um homem que tem muita fé, é um homem que já levou até o filho dele amando do Senhor, depois que aconteceu tudo isso, né? Que ele teve esse filho com Sara. E ele levou o filho dele lá para aquele altar para sacrificar a pedido do Senhor, porque Deus estava testando a fé de Abraão, porque Deus é um Deus ciumento. Sabia disso? Deus ama você e Ele escolheu você para ficar ali com Ele, para andar com Ele. Mas se você começar a desviar, você começar a querer adorar outras coisas mais do que a adoração que você tem para Deus, Ele ciúma, Ele tem ciúmes, porque Ele te ama. É isso. Entendeu? Então, Ele testou a fé de Abraão. Depois que tudo isso aconteceu, Ele testou a fé de Abraão. Depois que o filho de Abraão, mais Sara, nasceu, Ele pediu de volta. Deus pediu de volta. E Abraão levou o seu filho, fez o altar e ia sacrificar o filho da forma que Deus pediu. Só que Deus, vendo que ele ia fazer tudo isso mesmo, por amor a Deus, ele não deixou. Antes que ele ferisse a criança, Deus pediu para ele parar e colocou um cordeiro para Abraão sacrificar o cordeiro no lugar da criança. Por isso ele é chamado de pai da fé. Abraão é chamado de pai da fé. Que é um homem que tem muita fé. Deus pediu para Abraão sair da terra dele, que ia dar uma terra prometida, né, para ele. Uma terra que manda leite e mel mais na frente. E Abraão não pensou duas vezes, pegou a sua esposa, né, o seu sobrinho que foi Ló nesse tempo, né, que eles foram saiu daquelas terras. E saiu. Ele confiou na palavra do Senhor. Ele confiou que Deus tinha falado com ele que ia dar, era para ele sair daquela terra, que ia abençoar ele mais na frente. E ele fez isso. Eu estou resumindo a história, gente, porque é muito linda e muito grande também. Você precisa ler o livro de Gênesis. Começa do início. Você vai ver quanta coisa maravilhosa você encontra, quantos tesouros, quantas pérolas tem aqui dentro da palavra de Deus. Então é isso. Não vamos querer dar uma ajudinha para Deus. Se Deus fala para você fazer alguma coisa, faça da maneira que Ele pediu que você fizesse. Não vá ouvir A nem B. Faça o que Deus pediu para você fazer, da maneira que Ele pediu, sem hesitar. E vai dar certo. Mas se você acha que não vai por causa da sua idade, por causa de qualquer outra coisa, de qualquer outro problema, né? E você tentar dar uma ajudinha para Deus, não dá certo. Porque Ele não precisa da nossa ajuda. Somos nós, eu e você, que precisamos de Deus, da ajuda de Deus. Tá? Não esqueça disso. Então é isso. Né? E depois de tudo que aconteceu, olha o sofrimento de Sara. Depois que ela deu a sua serva para Abraão fazer o filho. Abraão fez, depois que ela gerou o filho, ela começou a desprezar sua patroa, né? Começou a humilhar a Sara. É o que acontece com a gente, é o sofrimento que a gente passa por desobediência. É o sofrimento que a gente passa por desobedecer a Deus. Quando Deus quer que a gente faça alguma coisa e a gente não quer fazer, a gente não faz de maneira nenhuma, ou faz da maneira errada, a gente sofre as consequências. Né? Se for coisas boas, você vai ter consequências boas, mas se for coisa errada, coisa ruim, você também vai ter as consequências terríveis. Né?
Então não é bom a gente fazer a vontade do Senhor. Porque é sempre assim na vida da gente. A gente, sabe, Deus dá vida pra gente. Tudo é de graça que Deus dá pra gente. A vida, a saúde, né? Deus não cobra nada. Deus só quer que a gente adore Ele, faça a vontade dEle, né? Mas a gente sempre deixa de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas erradas, as coisas do inimigo, do demônio, sabia? Porque tudo que existe nesse mundo é pago, gente. Para você entrar numa festa, você tem que pagar. Tudo que você vai fazer, você tem que pagar, né? As coisas demoníacas aí. Mas sempre você escolhe fazer as coisas erradas. Se a pessoa vai tomar cachaça, tem que pagar. Se a pessoa vai usar droga, tem que pagar. E olha, é muito dinheiro. E às vezes ainda fica devendo e perde a vida, né? Então, tudo isso são consequências do erro, são consequências de pensamentos errados, porque não espera a vontade de Deus, né? Porque vai pela cabeça dos outros. Quantos jovens se acabando aí na droga, quantas pessoas se acabando na droga, não é só jovem não, gente, adulto também, mulheres, né? Se acabando na droga por quê? Porque não, simplesmente não querem ter uma experiência com Cristo, porque simplesmente não querem entregar a sua vida para Jesus, porque simplesmente não querem andar com o Senhor, não querem, não sentem a vontade de mudar de vida. Gente, é tão bom a gente andar com Jesus, fazer a vontade de Deus, é bom, é ótimo, entendeu? Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Pensa, medita. Não vale a pena, não vale a pena fazer as coisas erradas, não vale a pena fazer as coisas sem Jesus na presença. Não adianta, não vale a pena, sinceramente. Espera em Cristo, espera em Deus, a vontade e o tempo de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. A gente não sabe de nada. Tudo que a gente faz sem a vontade do Senhor dá errado, não dá certo. Você pode até achar no início que está dando certo, que nem Abraão com Sara achou, né, que estava dando certo, porque entregou a serva para Abraão se deitar para fazer o filho, achando que era daquela forma. Quis tomar a direção e até tomou a direção, quis passar na frente de Deus. Né? E Abraão fez o filho e as consequências foi das piores, né, para Sara. E aí você continuando a ler a história, você vai ver que Abraão ainda teve que mandar Sara, ou Sara não, Agar, embora com o seu filho. Agora você presta atenção que dor que Abraão sentiu, né? Teve que mandar Agar embora com o seu filho Ismael. Que essa é outra história que eu vou contar para você, que eu vou pregar para você no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Não vamos querer dar ajudinha para Jesus, para Deus, se nós que precisamos dele, da ajuda dele, tá? Vamos esperar a vontade do Senhor, vamos esperar o tempo do Senhor. O relógio do Senhor é diferente do nosso, o tempo dele é diferente do nosso, tá bom? Então não vamos fazer da nossa vontade, nada da nossa vontade, mas vamos esperar no Senhor, vamos esperar. Mesmo que demore 10 anos, 20 anos para nós é 2 dias para Deus, né? Então, mas outra coisa que eu digo para você também, ele também pode dar a sua bênção dentro de 24 horas, dentro de um piscar de olho. Você sabia disso? Pois é, ele pode. Ele vê a sua situação, ele vê que você merece, ele faz isso, tá? Mas sempre acontece de colocar uma prova na sua vida para você ser aprovado. Quando você vai passar de ano no colégio, você não precisa fazer todo o tempo, fazer de 2 em 2 meses, você precisa fazer aquela prova para você ser aprovado, para no final de ano você não levar bomba e passar para outra série. Então, é isso, gente. Às vezes as dificuldades na nossa vida também aparecem para a gente poder ser aprovado, para ver se a gente tem mesmo como passar por aquela prova, sem estar xingando, sem estar fazendo nada de errado, sem estar desviando da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. Entendeu? Ah, porque demorou, porque tá começando a dar uma coisinha errada, lá está se levantando uma coisa errada, uma luta, e aí você logo desiste da presença do Senhor, você logo desiste de buscar o Senhor, logo desiste de esperar a vontade de Deus e começa logo a fazer o que é errado. Não adianta.
Quando for mais na frente, no início pode ser até bom, agradável, né? Fazer aquilo ali. Mas depois quebra a cara. Depois você vai ter as consequências, assim como Sara teve. Depois que H engravidou e concebeu a criança. Trazendo para os dias de hoje, gente, são os problemas que a gente mesmo cava. Entendeu? São os poços que a gente vai cavando e depois a gente mesmo cai no buraco. Então não vamos deixar que isso aconteça na nossa vida, não é? Então, essa é a palavra que eu deixo para você hoje, tá? Medita, pensa. E se você quer continuar lendo, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, tá bom? E desejo um ótimo dia para cada um de vocês. Fica na paz do Senhor, fica na presença do Senhor. Ora, jejua, busca o Senhor de todo o teu coração, tá? Porque a gente fazendo a vontade do Senhor é muito melhor. Muito melhor. A palavra do Senhor diz que é bom, perfeita e agradável. É isso. Então vamos buscar o Senhor. É muito melhor, tá? Um abraço bem forte para cada um de vocês, tá bom? Continue. Assista, se você tem aquela preguicinha, né? De ler a palavra do Senhor. Liga o teu celular. Gente, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar aqui o celular e eu vou ouvir a palavra que a irmã Regina está falando. Você vai ver como vai despertar uma curiosidade. Vai despertar um desejo no teu coração de ler a palavra. É isso aí. Eu me preocupo com a tua vida, meu irmão. Me preocupo com a tua vida, minha irmã. Jesus está voltando, os dias são maus. E a gente precisa buscar o Senhor. Tá? Tira 5 minutinhos de oração e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você vai tirar 5 minutinhos no começo, depois você aumenta para 10, depois você aumenta para 20 e assim sucessivamente. E as coisas vão só melhorando. E o desejo vai aumentando de buscar o Senhor. É dessa forma, tá? Eu fiz ontem um vídeo, você viu o horário? Antes de ontem também eu fiz um vídeo, você viu o horário? Aquele horário eu estou lendo a Bíblia, aquele horário eu estou orando. Por isso que eu faço o vídeo, né? É isso. Então, louvado seja Deus. Agradeço vocês por estar vendo e ouvindo este vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fica na paz do Senhor. Tchau e até o próximo vídeo.